Eu queria, antes de mais nada, dizer aqui que muitos deputados e deputadas aqui falaram que questão de tributo, que jamais votará favorável a um tributo, que jamais votará favorável a mexer em qualquer tributo, como se esta fosse a questão central de princípio que está sendo discutida. Para nós, o que é questão de princípio é a vida das pessoas. Isso, para nós, é o princípio mais fundamental. Tá? Se, eventualmente, para garantir melhores condições de proteção à saúde das pessoas, tiver que fazer a manutenção de algum tributo, nós entendemos que isso é perfeitamente defensável. Aliás, boa parte dos deputados que falam isso são deputados de partidos que lá no Congresso Nacional impedem, por exemplo, que a gente tribute lucros e dividendos dos acionistas de grandes empresas que não pagam imposto de renda, enquanto o trabalhador assalariado tem que pagar o imposto de renda dele sempre, né, descontado na fonte. Então, primeiro eu queria colocar esta questão como uma questão fundamental do entendimento da nossa bancada. Segundo lugar, a bancada do Partido dos Trabalhadores manifestou-se desde o início, manifestando contrariedade a um simples aumento da tributação, manifestando contrariedade em relação ao simples aumento da tributação. Entretanto, algumas coisas mudaram nos últimos dias. Me parece que alguns parlamentares aqui vivem numa bolha separada da realidade. É verdade ou não é verdade que está tendo um recrudescimento da Covid-19? É verdade ou não é verdade que o governo federal vem encontrando enormes dificuldades, eu diria assim, para enfrentar a pandemia? Há poucos dias foi lançado um documento por grandes consultorias internacionais, mostrando que o Brasil é um dos países que menos investiu no combate à pandemia, menos inclusive que nossos vizinhos latino-americanos, menos do que outros países em desenvolvimento, menos do que os países em desenvolvimento, mas não é que é menos, é muito menos. E o governo federal, inclusive, não se preparou para ter um plano de vacinação consistente. Essa aqui é a realidade. O deputado doutor Tiago, que eu respeito muito e prezo como colega médico, que somos os dois, falou algumas questões aqui que precisam ser esclarecidas. Em primeiro lugar, não é o Estado que vai definir qual é a vacina, continua sendo a Anvisa. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada na quinta-feira, que diz o seguinte: vacinas homologadas por organismos internacionais e pelos países de origem, a Anvisa tem prazo para dar a homologação. Se não der prazo, está validado o uso no território nacional. Então, nós somos aqueles que defendemos que nós não podemos ficar à mercê de um governo federal que sequer distribui teste, conseguiu distribuir. Sequer teste. Agora, dia 28, milhões de testes de Covid-19 estão vencendo, vão ter que ser jogados fora porque o Ministério da Saúde não os distribuiu. Boa parte das vacinas que o governo federal está encaminhando são vacinas que precisam temperatura de 70 graus negativos, de dificílima logística para fazer a distribuição no território nacional. Enquanto que há outras alternativas que não precisam desse tipo de logística e permitem muito mais facilidade na distribuição. Então nós, perante toda essa realidade, entendemos o seguinte: é preciso defender a vida das pessoas e é preciso proteger o trabalho, a renda e a vida das pessoas. E a forma mais efetiva é garantir a vacinação do povo gaúcho. Por isso nós fomos conversar com o governador hoje pela manhã e dissemos a ele que apresentaríamos essa emenda que apresentamos, propondo prorrogação por 1 ano das alíquotas e que esse dinheiro fosse canalizado para um plano estadual de vacinação. E o governador nos disse na reunião que ele concordava com isso, que estaria, inclusive, fazendo memorandos de intenções com o Instituto Butantan e que, se tivesse que encaminhar projeto de lei para suplementar o orçamento a partir de recursos que a gente conseguisse garantir, ele faria isso. Tá? Então, eu acredito, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, que nós precisamos fazer essa opção aqui. Se nós queremos defender a vida, se nós queremos garantir um plano de vacinação, que é fundamental, inclusive, para proteger a nossa economia, além das vidas das pessoas, ou se nós vamos
fazer de conta que nada disso está acontecendo. Esse é o sentido da emenda que nós apresentamos. Uma emenda que protege a vida, uma emenda que tem como princípio fundamental a defesa da vida das pessoas. Porque se o governo quiser pagar salários em dia, ele já tem os recursos para pagar salários em dia, com o ataque que ele fez ao funcionalismo e milhões de reais que ele retirou da renda dos servidores públicos, e ele poderá pagar os salários em dia e, inclusive, pagar os dias que os professores já recuperaram e até o presente momento o governo do Estado não pagou os dias que os professores recuperaram. Para isso já há recursos. Nós precisamos de recursos extraordinários para garantir um plano estadual de vacinação que não fique na dependência desse desgoverno Bolsonaro, que se depender dele, nós não temos sequer um calendário para vacinação.